Tá ouvindo aí, galerinha? Fala para mim aí, por favor, se tá perfeito. Boa noite, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi esse fim de semana de vocês? Rapaziada, lembrando vocês que daqui a pouquinho a gente vai entrar com a Marina Ágio, tá? Ex-jogadora de seleção brasileira, jogadora com um currículo invejável, né? E também abre um pouquinho espaço para o futebol feminino também, para a gente saber um pouquinho mais da vida, da dificuldade, né? Então, vamos entrar com ela logo mais aí. Espero que vocês gostem dessa live aí, que foi preparado para vocês. Eu acho que o intuito dessa live sempre é proporcionar não só para o futebol masculino, mas também para o futebol feminino, um pouquinho mais de conhecimento, um pouquinho mais de, de saber, né, de facilitar um pouquinho a chegada. Às vezes todo mundo pensa que o futebol é profissional, tanto profissional quanto amador, é difícil chegar ou é difícil vencer. E eu trago sempre essas lives assim para vocês estar um pouquinho por dentro de como eles fizeram para chegar, o que eles precisaram fazer, essas coisas. Beleza? Vamos lá então. Boa noite, Marina. Boa noite, Miranda. Boa noite a todos os ouvintes, né, telespectadores do programa Futebol Raiz. Muito prazer por ter me convidado para participar do programa. Eu que tive 20 anos de carreira de futebol feminino e a gente vai explicar ao longo dessa live. Agradeço a oportunidade de falar sobre futebol feminino, né? Afinal de contas, nós temos aí muitas meninas que jogam futebol no Brasil. E é um esporte que vem crescendo nos últimos 30, 40 anos e que eu espero que antes de morrer eu consiga ver muitas mulheres jogando futebol sem nenhum tipo de preconceito aqui no nosso país, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado também, Marina, pela humildade, simplicidade e aceitar fazer um pouco dessa live aí. Nós moramos na cidade de Campo Mourão, né? Uma cidade que é apaixonada também pelo futebol e tive bastantes alunas femininas e aqui na cidade, no caso, a gente não tem assim uma referência assim de mulher assim como você que conseguiu almejar grandes objetivos. E daí esse é o intuito nosso, né, para você assim explicar um pouquinho para ela como que foi seu início, seu meio, seu fim. Então, de cara, eu já lanço para você. Como foi seu início da sua carreira? Foi fácil, Marina? Como é que foi? Miranda, falar de esporte no Brasil nunca é fácil para nenhum tipo de atleta, né? Nem do futebol masculino, nem do vôlei, nem do basquete, porque a gente vive sempre em função daquele pouco que oferecem para os atletas. Para o futebol masculino, a gente tem um pouquinho mais de regalias, mas é devido a todo o consumo que nós temos do futebol masculino no nosso país, né? Eu comecei em Campo Mourão, né? Na verdade, eu sou de Iretama, interior do Paraná, estou aqui do ladinho de Campo Mourão, e iniciei jogando os pequenos campeonatos aqui com 13, 14 anos de idade. E, resumidamente, né, eu tive sempre muito apoio dos meus pais, isso é uma situação que eu gostaria muito de deixar claro.
porque jogar futebol no Brasil para uma mulher há 25 anos atrás não era uma tarefa fácil, porque, afinal de contas, nós tínhamos tínhamos e temos um certo preconceito com a modalidade, um pouco mais consolidado hoje em dia do que há 25 anos, mas eu tive os meus pais como fonte de apoio desde o início, e aí consegui, aos poucos, ir conquistando o meu espaço dentro do futebol feminino. Mas o início foi na cidade de Iretama, nos pequenos campeonatos que os próprios professores de educação física faziam, na escola, né, que é onde nós temos aí não deixa de ser um espaço de revelação de talentos também. E aí, na sequência, quem é antigo vai lembrar disso que eu estou falando, mas a antiga escolinha do Zico, né? Já me falaram. Teve em Campo Mourão há muitos anos. Eu fui a primeira mulher a participar no meio de 150 homens. Nossa, também, né, apoiada entre as mulheres, entre os meus pais, pelo apoio dos meus pais. E eu me recordo com muita saudade que eu saí com 13, 14 anos daqui, peguei um ônibus que eu jamais tinha convicção de pegar naquela época. Fui até a escolinha do Zico, que estava pré-inaugurando. E aí eu cheguei lá, tinha 150 meninos com mais 150 pais, e todos eles voltaram os olhares assim para mim e disseram assim: o que essa louca dessa menina deve estar fazendo aqui, né? E eu, humildemente, fui lá e bati na portaria de informações e perguntei se tinha para mulheres. E aí, entre um retorno e outro da secretária, ela falou para mim assim: temos, é para você? Eu disse: é. Eu perguntei quanto era a mensalidade, era R$ 90 naquela época. E dali permaneci jogando no meio dos meninos, porque não se tem um espaço adequado para a mulher jogar futebol no Brasil ainda. Ainda nós temos que jogar entre meios meninos. E naquela época eu iniciei assim. Então, tinha 150 meninos em diferentes categorias na escolinha do Zico, mas eu estava lá. E foi muito bom para mim, Miranda, porque eu treinar com os meninos trouxe diversos desafios, mas diversas possibilidades, porque o futebol masculino é muito mais rápido, eu tive que me desenvolver muito mais rápido, eu tive que ter força física, ganhar força física. Claro que a minha força fisiológica em relação à força masculina era totalmente diferente, mas eu não deixava a desejar em nenhum momento com a mesma categoria que eu atuava, entendeu? Então, o início foi com o futebol masculino. A maioria das meninas que jogam futebol, todo o início é no futebol feminino, né? Mas você pode ter certeza que com esse início seu no meio do futebol masculino, ajudou você bastante a sobressair também no futebol feminino, né? Exato, Miranda. Isso depois me trouxe várias oportunidades, tais como eu estava muito preparada para jogar com as meninas, porque fisicamente eu tive um desenvolvimento muito maior com os meninos do que propriamente com as meninas, porque eu fazia o mesmo treino que eles, os professores eles não faziam um treino especial para mim, eu treinava junto com os meninos da forma e do limite que eu conseguia naquele momento. Mas o meu limite era sempre estar junto com eles ou próximo deles. É claro que, né, fisiologicamente formada hoje em educação física, eu sei que, fisiologicamente falando, masculino e feminino são totalmente diferentes, até por uma questão hormonal. Mas aquilo, naquele momento, me trouxe muitos benefícios. Eu ganhei ritmo de jogo, eu sabia o que era um tático, eu sabia o que era um técnico, eu sabia o que era uma boa preparação física, porque os professores da Escolinha do Zico eram muito bem preparados. Então, isso me trouxe várias oportunidades depois com o futebol feminino. É bem isso mesmo. Eu tive umas alunas aqui no Paraná também, de futebol feminino. Tipo assim, a gente que teve uma passagem, a gente jogou também, a gente vê que agora, atualmente, assim, as meninas, principalmente algumas que eu vi aqui de Campo Mourão, ela tem uns níveis muito altos, assim, que você pode colocar ela para jogar com homem, que elas vai de frente. Ô Marina, e quando você começou assim, tipo, você tá iniciando uma carreira, iniciando a jogar futebol, quando você chegou pro seu pai, falou bem assim, seu pai falou: "Aí, minha filha, tá?" Você falou bem assim: "Pai, gosto de futebol." Qual que foi a reação dele? Principalmente dele e dela, né?
Seus Miranda, pais? eu fui ao contrário. Assim, eu não cheguei para o meu pai e falei que queria jogar futebol feminino e masculino, né? Futebol. Aham. Ele que me levava para todos os lugares. Ah, Então, meu pai foi caminhoneiro por 25 anos. Eu me recordo plenamente que nós tínhamos uma parede atrás da minha casa e quando ele estava em casa, ele ficava batendo a bola naquela parede e eu ficava ali, não tinha nenhuma aptidão para ser goleira, mas ele falava assim para mim, e algumas pessoas agora até podem estranhar essa fala, ele dizia assim, vai ser alguém na vida, não vai lavar cueca de homem, porque cueca de homem não dá futuro. Então, ele não queria que eu casasse. É verdade isso. A gente fala isso hoje, ele dá risada. Ele não queria que eu casasse. Ele queria que eu seguisse uma carreira esportiva. Então, no final de semana, quando ele saía para jogar futebol, que ele sempre foi um apaixonado, e ele é um apaixonado por futebol até hoje, inclusive ele saiu escondido da casa da minha mãe para assistir o jogo da final da Champions League com o Bayern e o PSG, porque aham. ele é apaixonado por futebol até hoje. E ele indo para o futebol, ele me levava. Eu era uma preciosidade que estava do lado dele, e eu, às vezes, nem sabia muito o que era futebol, mas eu estava ali nos torneios, nos campeonatos, jogando. Então, foi por influência dele, entende? Não foi eu que disse para ele, pai, quero jogar. Não, foi ele que pegou a que eu fizesse isso. Por isso que eu digo, desde o início, né? Eu tive muito apoio dos meus pais em relação à prática do futebol no Brasil. Muito maneiro. É, acho que o início de tudo, assim, eu tiro por mim, assim, o meu início também não foi muito fácil, não, o meu início, né? Vim de uma família muito pobre, né? Pobre mesmo, e mãe solteira, né? Eu e minha mãe só, muita dificuldade, não tinha dinheiro para treinamento. O meu vencer foi muito de todo mundo, tipo, vizinho que emprestava R$ 2 para me pegar ônibus, amigo, passe de colégio, aquelas coisas todas. Mas, tipo, para você foi de suma importância, né? Você ter o apoio do pai, né? Porque normalmente, assim, fala assim, a menina vai começar a jogar futebol hoje. A mãe, na hora, já vai falar, ô, minha filha, para que isso? Vamos fazer outra coisa, né? Normalmente é Exato. assim. Só que você deu uma grande sorte né, do seu pai ser fanático por futebol e ter enxergado um talento também em você, né? Então, Você Miranda, pode falar. assim, não, nem tudo foi flores, assim, meu pai Uhum. apoiou muito, a minha mãe tinha muita preocupação com o que as pessoas iriam falar sobre a minha prática, certo? Porque há 25 Uhum. anos atrás jogar futebol, como eu disse, não era uma tarefa fácil. Eu tive muitos preconceitos da minha própria família, né, principalmente quando eu saí de uma cidade pequena e fui para São Paulo, porque São Paulo sempre foi o auge do futebol feminino, era 25 anos atrás e continua sendo hoje. Então, naquela época, jogar futebol também era uma dificuldade para as pessoas compreenderem o que uma menina de 14, 15 anos iria fazer numa cidade como São Paulo, né, ali com 10 milhões de habitantes e com todos os desafios que São Paulo proporcionava. Mas eu tinha que sair de um lugar pequeno e eu tinha que ir para uma cidade maior, senão eu não teria oportunidade. E foi assim o meu deslocamento. Então, eu comecei com a Escolinha dos Ricos, com os homens, depois eu fui para Londrina, joguei alguns campeonatos pelo Londrinense, pela alguns times de Londrina. Depois dali eu fui para São Paulo, eu fiz algumas clínicas de futebol masculino, que antigamente eram clínicas que falavam, então o Palmeiras trazia um professor aqui no interior do Paraná e fazia algumas pequenas clínicas, e eu comecei a frequentar aquelas clínicas para ver se eu tinha uma oportunidade de sair daqui direcionada para jogar fora. E foi dessa forma que eu consegui uma oportunidade de jogar em São Paulo. Eu me recordo que eu fiz uma clínica em Terra Boa, aonde nós saímos daqui 15 numa Kombi, uma cidade pequena, Diretama, e quem voltou, quem passou na clínica, e tinha 200 meninos nessa clínica, fui eu, entre todos os meninos que estavam na mesma cidade que eu. Então, depois dessa primeira clínica, eu comecei a frequentar outras clínicas até um ano depois eu ser levada para São Paulo. Então, todas as dificuldades me fizeram crescer enquanto jogadora, enquanto pessoa, enfim. E aí, depois, eu tive uma outra sequência. Não passei na primeira equipe que eu fui para São Paulo, porque
eram todas meninas, era o antigo Palmeiras, eram todas meninas de seleção brasileira, e eu tinha pleno 15, 16 anos, era óbvio que eu não teria a oportunidade de jogar no meio delas, e ali conheci Cici, Tafarel, Roseli, meninas que foram ícones no futebol feminino até então, e aí eu fui para o Juventus, que era uma equipe na época de meninas novas, coordenadas pela professora Magali Fernandes, e eu fiquei 4 anos no Juventus jogando os melhores e maiores campeonatos de São Paulo e do interior de São Paulo. Então, isso também me trouxe muita experiência. Logo depois, eu tive passagens pela seleção brasileira, depois fui para a Suécia e fiquei 4 anos, fui para a Itália e fiquei 2 anos, retornei para Araraquara, Ferroviária de Araraquara, no interior de São Paulo, e em 2014 eu finalizei, assim, só para resumir um pouquinho mais sobre a minha carreira. Mas foram 20 anos, e eu sempre costumo dizer que 20 anos, 10 deles foram profissionais, e 10 deles foram extremamente amadores, onde meu pai tinha que bancar, porque eu não conseguia sobreviver com aquilo que eu recebia. Né? E os últimos 20 anos, aí, como eu já tinha o nome do futebol feminino, tinha uma experiência, já tinha seleção brasileira, eu já tinha a possibilidade de escolher para onde eu iria. Então, isso facilitou bastante. E em 2014, eu fiz o fechamento da minha carreira, finalizando, inclusive, com quase uma trinca de campeonatos, porque eu fui, em 2013, campeã da Copa do Paulista, depois, em 2014, eu tive a Copa do Brasil e o brasileiro também no currículo, com a Ferroviária de Araraquara. Meu Deus, tem bastante gente participando aqui. Tem o Irineu de Araruna aqui, falou, ó, Marina jogava muito. Não sei se você conhece. Irineu, é o professor Irineu? Isso, ele mesmo. Meu Deus, professor, um beijo para você, que saudades. O professor Irineu fez parte de toda a minha infância, de toda a minha iniciação esportiva. Muito legal. Muito legal. Daí tem o José Lucas aqui. José Lucas aqui mandou um abraço, irmã linda, melhor zagueira que já vi jogar. Rapaz, meu Deus, que legal. Você era zagueirona? A vida inteira. Talvez eu tenha jogado um pouquinho ali de volante para disfarçar, entendeu? Uma volante defensiva, mas a vida inteira eu joguei de zagueira. Mas era pegada ou era qualidade? Miranda, nos primeiros anos era pegada, nos últimos anos era só qualidade. Olha, de verdade. Desculpa aí. Não, eu tinha um treinador que falava assim para mim: se você colocar a bunda no chão, Marina, para dar um carrinho, eu te tiro do jogo. É o que eu falo para os meus atletas. Falo, zagueiro com bunda no chão não joga. Não, até hoje eu me lembro disso. Ó, aqui tem o Gibson também aqui de Piabiru falando, Marina jogava demais na escolinha do Zico, já dei umas caneladas nela, parabéns pela carreira. Eu acho que ele jogou contra você, acho que ele era da escolinha também. Certamente, você sabe que nós temos um grupo de professores, de pessoas, né, no Face, de alguns ex-atletas que passaram ali comigo, e que eu tenho muita saudade de todos, quem sabe um dia a gente volta a se reencontrar, e bate aquele papo, tomando uma bela água gelada para não falar uma cerveja, porque pode ser que o programa tenha crianças, né? É verdade. Então, daí tem esse programa nosso aqui, é um programa novo, Marina, só que tem bastante audiência aqui, daí sempre eles mandam perguntas, a maioria é tudo pergunta, né? Daí a Patrícia Moreira perguntou para você assim, qual foi o jogo mais marcante que você teve na sua vida? Olha, sem sombra de dúvida, foi a final do Paulista em 2013 contra o São José. Patrícia, só para você entender, acho que se você entende bem de futebol, São Paulo é o foco do futebol feminino. Então, não tem um outro estado no Brasil que tenha tanta evolução como São Paulo, até porque ele é gerido por uma federação que contribui muito para que isso aconteça. Então, nós temos ali grandes equipes, tanto o Santos, por exemplo, o Corinthians, que está atualmente no futebol feminino, mas o Santos há muito mais tempo, a Ferroviária de Araraquara, que é fortíssima, São José, que foi um time que ainda continua sendo um time fortíssimo, e o interior de São Paulo ele é muito repleto de futebol feminino, até porque tem os jogos abertos, e isso ajuda muito, contribui para a evolução. Mas jogar contra o São José foi muito, muito difícil.
Tá? E eu te digo isso porque nós perdemos o jogo, tá? Não estou falando isso porque eu ganhei o jogo, não, mas eu perdi o jogo. Eu estava ganhando o jogo, ganhei o jogo dentro de casa de 2-0 e fui para casa dela com aquele receio de que 2-0, Miranda, você toma o 3-2. Você foi jogar, 3-2. Sabe disso. Cara, você tá com 2-0, você acha que o jogo tá ganho, você toma 3-2, isso foi isso que aconteceu comigo. Por isso que falam que o 2-0 é o pior placar que existe, né? Eu tenho provas disso. Aí fui para São José, com 5.000 pessoas na arquibancada gritando, porque sabiam que o São José tinha que reverter o placar. E aí comecei o primeiro tempo com a minha equipe toda recuada. Eu não sei o que aconteceu, que a gente recuou de uma certa forma, que as minhas 3 atacantes elas estavam jogando 10 metros atrás da linha do defensiva. Quer dizer, se elas recuavam, eu tinha que recuar muito mais ainda para ter um espaço ali de espaço para jogar. E aí tomei o primeiro, sem explicação. Tomei o segundo, sem explicação, e pensei assim, vou para o segundo tempo e vou tomar o terceiro. Miranda, dito e feito. Fui para o terceiro tempo, tomei o terceiro, ou seja, estava 3-2, e tomei o baile ainda, e perdi o título de 2013, 2014, para o São José dentro da casa delas. Então, Patrícia, essa foi uma derrota amarga, porque 2-0, depois você não engoliu até hoje. Não, é mais ou menos o que aconteceu com o Bayern hoje, ganhando o jogo. A Patrícia está falando que é super fã sua, né? Que legal. Abraço pro Fernando Morini aí, do Rio Branco do Acre. Que é isso, meu querido? Muito obrigado. Ele é diretama também. Que bacana. Rapaz, tá bombando aqui. Deixa eu não sair um pouquinho daqui. Quais foram suas conquistas, Marina? Miranda, foram muitas. Assim, eu tive uma carreira de muitas conquistas, principalmente depois que eu me consolidei no futebol feminino e que era fácil encontrar a Marina jogando futebol por aí. Mas, assim, seleção brasileira, eu tive 29 passagens pela seleção brasileira. Então, eu, uma menina que saí de uma cidade pequena igual a Iretama, e eu conquistei o mundo a partir do esporte. Isso, a gente, um trecho que a gente não pode desconsiderar, porque pensando numa cidade pequena, igual a Iretama, de 10, 15 mil habitantes, eu conheci o mundo jogando futebol, pelo esporte, né? E aí tive várias passagens pela seleção brasileira, fui cortada em 2011 na porta do Mundial da Alemanha. Isso foi muito marcante para mim, porque eu tinha a melhor resistência da equipe, eu tinha talvez a melhor velocidade da equipe, eu fui captando durante 2, 3 jogos que antecederam a lista de cortes, e mesmo assim eu fui cortada de 2011 no Mundial. Isso foi muito marcante. Né? E nem vou discutir aqui o porquê que eu fui cortada, porque politicamente falando, eu não era para ter sido cortada, mas não interessa nesse momento falar sobre, né? E aí, campeonato sueco, eu fui campeã da Série B, fui de 48 partidas, eu me recordo que eu fui 26 melhor jogador em campo, porque na Suécia você tem todo final de jogo, você tem a melhor jogadora eleita em campo. Então, de um campeonato de 48 partidas, eu fui 26 vezes a melhor jogadora. Eu fui a 4ª melhor jogadora da Suécia em 2014, entre todas as estrangeiras que jogavam, e era mais de 52 estrangeiras. Eu tive uma boa passagem pela Itália, porque eu joguei Champions League, que é aquela emoção, entrar com aquela musiquinha cantando. É diferente, né? É diferente, né? É outro nível. Chega a dar um friozinho na barriga, né? Eu só tive frio na barriga na minha vida quando eu entrei com aquela musiquinha cantando, que eu pensei comigo, meu Deus, estou jogando uma Champions League pelo Verona Calcio de Feminile, que era um time muito tradicional da cidade de Verona. Uhum. Fui campeã da Copa da Itália também, e fui vice-campeã da Copa do Campeonato Italiano. Aí, pelo Foz do Iguaçu, eu fui campeã da Copa do Brasil em 2011,
Depois, em 2013, eu fui campeã com a Ferroviária Paulista e Brasileira e Copa do Brasil. Então, eu tenho duas Copas do Brasil, um Brasileiro, um Paulista, uma Copa Itália, uma Copa Sueca, e tenho o Sul-Americano da categoria adulta feminina da seleção, e tenho o Mundial também da categoria da seleção brasileira universitária. Meu Deus do céu. Tem mais título que o Palmeiras. Tem mais título que o Palmeiras, hein? Não fala isso, que meu pai vai brigar com você. Então, estão perguntando aqui agora. Pergunta se ela é palmeirense. Não sou. Eu gosto do bom futebol, Miranda, mas eu não torço para time nenhum, porque eu entendo exatamente o que acontece por trás do futebol masculino. Então, assim, não vou torcer. Gosto de um bom futebol, assisto um bom jogo. Hoje estava assistindo Bayern e PSG, e o segundo tempo estava muito ruinzinho, faltavam uns 10 minutos ali, o negócio pegou fogo, e eu falei, bom, agora tem um bom jogo para assistir, porque o resto era só dava Bayern, com aquele bom toque de bola que eles têm. Mas não torço, não, eu torço por um bom futebol na televisão. Marina, normalmente nós, assim, que joga ali de trás, ali, né, de zagueiro, a gente tem que ter uma leitura de jogo full, né? Tem que ter uma leitura de full daquele jeito, né? No futebol feminino, quando você parou, já tinha esse negócio de jogar entre linhas? Possivelmente tinha, porque você jogou fora do país, né? Mas aqui, no Brasil, no caso, às vezes, assim, eu vejo os torcedores falando aqui, o futebol, os caras estão marcando assim, marcando isso, marcando aquilo. Daí, de vez em quando, eu quero explicar para eles que falam que o futebol moderno hoje em dia tem que ter balanço defensivo, tem que ter marcação por zona, tem que ter isso, tudo que está acontecendo. No futebol feminino aqui no Brasil, tem isso, ou só entra em campo, faz o treinamento tático normal, ou já chegou no futebol feminino aqui, jogar entre linhas, que nem agora essa treinadora da seleção brasileira, agora, se eu não me engano, acho que ela é alemã? Ela é sueca. Isso, sueca. Tem isso no futebol feminino também? Então, Miranda, há 25 anos atrás, quando eu comecei a jogar, eu me deparava com muito treinador que achava que sabia jogar e queria treinar o futebol feminino. Ainda existe muito isso hoje, tá? O cara acha que entende de futebol e vem treinar uma equipe de futebol feminino. Isso ocorre muito ainda. Nós tivemos uma evolução muito grande do futebol feminino nos últimos 20 anos. Isso se dá pelas mulheres estarem como treinadoras hoje em dia. Nós temos aí várias mulheres que estão treinando. A própria Pia, que veio do futebol sueco, que teve passagem pelo futebol sueco e também pelo futebol americano. Então, assim, você vê muito uma ordem tática no futebol dela, mas eu nunca vivi um futebol, e agora eu vou mudar até um pouquinho da resposta, eu nunca vi um futebol tão tático como o futebol italiano. E quem entende de futebol vai falar sobre isso. Tá? Então, pessoal, comentem aí, porque, de fato, o futebol italiano é um futebol chato de jogar. Eu nunca fui tão cobrada como no futebol italiano. Eu tinha um treinador que ficava lá em cima na arquibancada, vestindo um terno Versalhes, com uma sombrinha, gritando o tempo todo por causa da bendita das 4 linhas defensivas que se andava na sanfona de um lado para o outro o tempo inteiro. Meu Deus, é chato, né? Se eu saísse da minha linha de 4, era eu, uma sueca que jogava do meu lado, Maria Sundvall, e 2 laterais. Então, a gente jogava exatamente assim, uma linha de 4, 5 metros uma longe da outra. E aí, a gente jogava dentro um quarto do campo, né? Então, a bola estava na lateral esquerda, todo mundo fechava a lateral esquerda, e se a bola fosse virada, a gente tinha que dar um jeito de chegar todo mundo junto. Todo mundo junto, entendeu? Alinhado. Alinhado, na mesma linha, 5 metros de diferença uma da outra, porque se uma chegasse primeiro que a outra, você tinha que ouvir na arquibancada gritando. Então, assim, taticamente, eu treinei muito tático na Itália. As minhas volantes eram fixas na minha frente. Eu tinha 3 atacantes lá na frente, a gente jogava no 4-2-3-1, e às vezes invertia para 4-3, 4-2-3,
4-2-3-1 e às vezes invertia para 4-4-3. E nessa inversão toda, ele queria que fosse assim fabulosamente perfeito. Então, se você saísse da primeira linha ali para dar o combate 3, 4 metros na frente, você já ouvia um grito lá de fora, porque ele não gostava disso. E ele sempre dizia que, ao invés da gente dar o combate, se nós recuássemos, e ele tinha razão, a gente conseguia tomar a bola antes da bola chegar em nós. E isso perpetuou lá na Suécia, e quando eu vim para Ferroviária, eu tive um treinador muito inteligente, que era o Fabrício, que foi também treinador da seleção brasileira, e ele também tinha a mesma perspectiva de jogo. E hoje, se você olhar o futebol feminino no mundo, com grandes treinadores, nós temos uma perspectiva de futebol tático, técnico, mas muito, muito físico, né? Muito físico. Eu tenho hoje 1,73 m, eu talvez fosse a jogadora mais baixa do time sueco, ou fosse um pouquinho mais alta do que as italianas, e tinha um padrão alto pela estrutura brasileira. Mas é aquilo que você disse, no futebol feminino ainda existe muito amadorismo, porque existe a necessidade que a CBF cobre dos treinadores que tenham pelo menos um registro na CBF, que permitam que eles façam os cursos da CBF. Porque em muitos lugares que eu chegava, o treinador sabia muito menos do que eu, que já tinha passado em outros lugares. E lá, lógico, por uma hierarquia e por uma ética, a gente não falava sobre isso. Mas eu me deparei com treinadores, assim, inteligentíssimos, assim como eu me deparei muito com treinadores amadores, tá? Você falando sobre essa questão tática de pegar no pé, eu lembrei quando eu joguei na Romênia, menino. Pensa num lugar de uns treinador também chato. Tipo assim, para nós zagueiro, esse jogar entre linhas, com linha fixa de 4, para a gente facilita, que a gente normalmente nunca está desprotegido, né? Exato. Só que o treinamento deles é foda. O treinamento deles é difícil. Inclusive, mudar um pouquinho, disputei agora como treinador, eu tenho uma escolinha aqui em Campo Mourão, e disputei 2 Sul-Americanas agora, de categoria sub-17, né? Joguei uma ano passado e joguei uma esse ano. O ano passado eu treinei os guri um mês. Desse ano que eu fui 3º lugar e saí invicto, eu treinei os guri nem um dia. Fomos assim, fiz uma seleção e levei. Os meninos daqui, tipo assim, escolinha você sabe como é que é, nem sempre você tem os melhores, né? Isso é lógica, né? É para você trabalhar, para os meninos evoluir. Só que desde os meus meninos de sub-7, 9, eu já treino eles para eles jogar sempre perto, quando um vai, outro volta, fica sempre alinhado, né? Sim. Cara, você precisa ver. O treinador, os caras pegam e falam para mim, Miranda, como é que você foi nessas 2 competições, sem treinar, bem dizer, e você conseguiu chegar? Aí entra no que você falou. O futebol, não só feminino como masculino, precisa de profissionalização. Sim. Não pode chegar ali um rapaz chegar e falar, tipo ali, tô ali carpindo um quintal. Não, vou pegar esse time aqui e vou chegar. Tá entendendo? Tem que ter uma preparação. Então, nessas competições que eu fui, que eu coloquei esse método de jogar em linhas, tal, todas elas eu cheguei. Então, precisa um pouquinho mais de melhoria, né? De estudo, que nem eu estava falando com você antes aqui, de estudo, né? E um pouquinho mais de querer aprender, né? De Sem chegar. dúvida. Tipo assim, o cara, para ser treinador, ele não precisa viver ou nasceu do futebol. Ele pode ser um cara normal, né? Que quer ser o treinador, só que tem que estudar, né? Porque até então, os nossos jogadores, a maior dificuldade dele fora do país é esse tipo de jogo. Eu, quando fui para a Romênia, voltando para a Romênia, cara, eu joguei 5 anos no Bahia, cheguei lá, o cara falou, ó, você vai jogar na linha 3, fulano tal. Eu olhei para ele assim, eu falei, gente... Traduza. O que ele tá falando, cara? Para o brasileiro, para o português. Eu pensei, o que ele tá falando? Tipo, nunca tinha treinado isso porque eu vim de um clube grande. Nunca tinha treinado isso na minha vida. Entendeu? Ele, chato.
Aí a gente foi para uma pré-temporada em Bucareste, se eu não me engano, e daí ele pegou 11h30 da noite, bateram lá na porta do quarto meu do hotel lá. Eu falei, gente, 11h30 da noite, ia ter um amistoso no outro dia, né? Ele me entra com um quadro gigante, colocou na frente da minha cama, eu com sono por causa do fuso horário. Quero que você jogue assim, assim, assim. Eu falei, gente, esses caras vivem o futebol. Tanto é que você viu a revolução que o Jorge Jesus fez aqui no futebol brasileiro. Chegou outro treinador agora, o Domenech, né, e não está conseguindo o mesmo nível de perfeição dele. E não vai conseguir. Não, né? não. Não vai. O Jorge Jesus trouxe um método totalmente diferente, principalmente tático. Mas mais do que tático, ele trouxe aquilo que a gente chama de respeito ao treinador nos times que não tem no Brasil. Porque o cara vem de fora, traz uma metodologia diferente daquela, coloca o Flamengo no pedestal do futebol masculino no Brasil, até a gente não pode desconsiderar também que houve um investimento para que isso acontecesse, mas você pode colocar 10 jogadores em campo, 11 jogadores em campo, e se você não tiver um tático muito bem definido, são só 10 jogadores jogando, né? Cada um corre para um lado sem ao menos saber. E você olhar o Gabigol correndo e marcando, fala para mim que isso há 2 anos atrás você jamais via. Né? Agora você repara agora. Hoje o que mais falaram para mim aqui antes de eu entrar na live, pergunta sobre futebol, tal. O time do Flamengo, que nem me perguntaram hoje, o time do Flamengo, o que aconteceu com o time do Flamengo? Simples e objetivo. O Jesus perdeu o treinador. Daí os caras, mas o treinador não entra. Só que o treinador dá mastigado para eles, os caras estudam para isso, né? Eu te digo hoje... mais. Desculpa, pode continuar. Eu falo para eles que o treinador hoje em dia tem o staff dele, tem o auxiliar técnico, tem isso, tem aquilo. O jogador só dorme, amanhã ele passa a dica, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Simples, entendeu? Então, exato. Um treinador é 90% de uma equipe, 10% é os jogadores concluir o que ele pediu. E eu vou mais além. Toda vez que o Flamengo esteve perdendo no primeiro tempo, ele entrou para o segundo e ele voltou com outra formação tática, ou com a formação tática correta. Então, é nesse momento que a gente vê a mão do treinador. Né? Porque um time está perdido. Eu, como jogadora, você, como jogador, sabemos que quando o jogador está em campo, nem sempre a gente consegue enxergar onde está o erro. Por mais que você fique ali atrás, observando, né? E isso, com o tempo, a gente vai adquirindo bastante. Aonde é que estão os buracos no meio de campo, quem é que não está retornando, aonde que não está dando bate lá na frente, quem é que está provocando a falha no jogo. Quando você não tem essa experiência, quem vê isso é o treinador lá fora. E por anos, por jogos, o Flamengo teve um 13º olhar, que foi o Jorge Jesus. Né? Ele lá fora, ele conseguia ver aonde estava o erro da equipe, ia para o vestiário e quando retornava, o Flamengo era outro Flamengo. Então, eu concordo perfeitamente nisso que você está dizendo. Eu acho que ele deu a cara para o Flamengo, deu uma nova cara para o Flamengo, e eu já não sei dizer para você se esse novo treinador, até pelo pouco tempo que ele tem de atuação, se ele vai conseguir desenvolver o mesmo trabalho que o Jorge. Difícil. Ô, Marina, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Exemplo, vai sair a convocação. Eu tive amigos meus que jogou na seleção também. Vai sair uma convocação. Eles ligam antes avisando ou ele já solta a lista na hora que tem que soltar? Ligam avisando, claro. Não é aquilo que passa, nossa, o jogador está surpreso que ele recebeu, não. Eu sempre tive essa curiosidade. Não, eles ligam até porque você está dentro de um projeto, um planejamento da equipe. Principalmente quando você vai para um mundial, tá? Praticamente você está dentro de um planejamento
E existe uma esfera ali de 3, 4, 7, 8, um ano de trabalho, e a partir disso você já sabe se você está ou não. Essa surpresa que é colocada lá como, isso é marketing, né? Isso é mídia, isso é mídia social, isso é mídia para que as pessoas visualizem aquela informação. Mas, na teoria, cada jogador sabe, principalmente quando ele vai para o Mundial, ele sabe se ele vai ser convocado ou não. Com certeza. O Gibson aqui está perguntando, fala para ela se ela lembra do Pura. Pura! Meu Deus, Miranda. Eu certamente, se eu ver, eu vou lembrar. Mas de nome agora, não me recordo. Difícil, né? Ah, muita gente passou pela minha vida, Miranda. Às vezes eu encontro pessoas no Face que falam, você lembra de mim? Eu joguei com você. Às vezes não. E não é por falta de humildade, não é por ignorância, não é por superioridade. É porque muitas pessoas passaram ao longo da nossa vida esses 20 anos de trajetória, entendeu? Agora eu vou falar para você, eu tenho uma memória boa, menina. Foi eu e minha mulher assistir Flamengo e Palmeiras no Maracanã. Cara, lotado o Rio de Janeiro para aquele jogo, mas lotado, aquele auê tal do Flamengo ganhando todo mundo tal. Daí fomos na Gávea lá fomos lá ver, né, conhecer a Gávea. Cara, lotado de gente. Eu olhei um cara lá embaixo e falei assim, eu conheço aquele cara. Cheguei nele e falei, tudo bem e tal. E o cara correu comigo aqui em Campo Mourão, na areia. Ele olhou para mim assim. Eu falei, louco, você não tá lembrado de mim não? Tem até foto com você no Facebook. Ele... Aí que eu falei para ele, foi lembrar. Aí a minha mulher falou assim, nossa, que memória. Não. Todos que passaram assim, eu lembro de todos. Eu tenho um dia que eu não lembro nem qual é o nome do Marcos, que é meu filho. Quem dirá lembrar o nome da pessoa? E os meus alunos, às vezes, me encontram na rua, ou alguma pessoa me encontra. De fato, não é algo que me deixa superior, mas é porque eu dificilmente lembro de nome e lembro, a fisionomia para mim é mais fácil de lembrar, mas o nome, a pessoa pode vir conversar comigo assim horas, eu vou pegando durante a conversa, mas não que eu lembre. No futebol masculino, eu já presenciei muita discussão no vestiário, briga. Queria saber com você se no futebol feminino também tem isso também. Você já acompanhou algum fight? Eu falo pros guris, eu falo, gurizada. Os gurizada pensam, acabou o jogo ali, acabou. Eles não têm noção o que é dentro de um vestiário, né? Não, nem antes, nem durante, nem depois. Assim, brigas físicas eu nunca presenciei, até porque eu sempre fui capitã das equipes que eu passei. Eu sempre tive muita liderança, muita voz ativa nas equipes. Então, eu também não deixava chegar a esse ponto. Quando eu via que começava a ter uma intriga entre uma jogadora e outra, e entre mulheres isso é muito comum, eu interrompia, ou eu chamava as duas para conversar, porque os ambientes que eu passei sempre foram ambientes muito tranquilos de futebol, até porque a gente determinava aquilo como um ambiente tranquilo, diferente da seleção brasileira, que não é tão tranquila assim, tá? Ali na seleção brasileira, cada um está ali para ganhar a sua vaga. Não tem muita ninguém. Vaidade. Não. Muita vaidade, né? E tudo. E eu me recordo que um dia eu fiquei tão brava com a situação que aconteceu no Araraquara. Nós estávamos jogando com 3 meninas novas, né? Meninas que estavam sendo inseridas na equipe adulta, porque as mais velhas tinham se machucado. E a gente estava detonando as meninas mais novas. Por quê? Porque elas não estavam correspondendo à altura do jogo. Então, você imagina, você querendo jogar, você querendo ganhar, eu estou com 2 meios de campo novas, e eu tenho uma lateral que pouco tem a experiência de marcar como uma lateral, né? Desculpa, como um jogador experiente. E eu me recordo que a gente chegou no vestiário e a gente detonou elas, porque não é um vínculo de amizade que está ali, entendeu? É um vínculo de emprego. Eu estou ali ganhando dinheiro para fazer aquilo, e eu quero ganhar o jogo, porque se eu não ganhar o jogo, eu não tenho a pontuação, eu não sou líder, e assim vai. E aí eu vi tudo aquilo, todas as meninas expondo, as mais velhas detonando as mais velhas, e eu dei um grito dentro do vestiário.
foi o auge da minha loucura como capitã da equipe. Eu falei para elas assim, vamos parar com isso. Aí, o que eu fiz? Eu tirei a comissão técnica, olha, que situação, eu tirei a comissão técnica de dentro do vestiário, tirei as meninas mais novas de dentro do vestiário e peguei só as velhas. E detonei as velhas, pensei assim comigo, as mais novas não podem sofrer pelas mais velhas. Né? E aí tem um chá nas mais velhas, que nós estávamos fazendo naquele momento com as meninas mais novas. Deu uma xingação, uma briga, uma coisa ou outra. Aí trouxe as meninas mais novas para dentro do vestiário e, por último, a comissão técnica entrou. Quando a comissão técnica percebeu que a gente estava resolvendo a situação entre nós, aí eles entraram logo depois que a gente pediu para que entrasse. Mas muitas das coisas se resolvem entre o jogador. E eu tinha um treinador que ele era fabuloso. O que ele fazia? Nos primeiros 5 minutos de intervalo, ele deixava que nós nos matássemos enquanto jogadoras. Perfeito. E ele entrava depois com a solução. Perfeito. Porque o treinador, ele não está ali para apontar os erros, ele está ali para apontar a solução do jogo. Solução. Ele entrava com a prancheta e falava, ó, tem um buraco aqui no meio, a volante está caindo muito para a lateral, o meio está subindo muito, a zaga está aberta, o cara detonava, mas isso era uma metodologia que ele tinha. Então, ele utilizava que nós nos matássemos nos primeiros 5 minutos e depois ele entrava com a solução. E isso eu achava fantástico nele. Minha sogra tá falando aqui, parabéns, Marina continua bonitona. Obrigado, sogra. Eu não sei quem é a sogra do Miranda, mas, sogra, obrigado, viu? A gente faz o que pode. Tem umas rugas aqui, mas tudo bem, viu? A minha esposa está perguntando aqui se você sofreu algum tipo de preconceito, de alguma maneira. Qual o nome da sua esposa? Simone. Simone, olha, diretamente não, tá? Porque se eu tinha que sofrer algum preconceito, Simone, era dentro da minha própria família. E ao contrário, eu tive um pai e eu tive uma mãe que apoiou muito, como eu disse já no início da live. Então, eu também não admitia ter outro tipo de preconceito fora do ambiente, dentro do ambiente do futebol. Então, assim, talvez eu tenha ouvido em alguns momentos que eu tinha que limpar fogão ou lavar calçada, mas entrava sempre por um ouvido e saía pelo outro, porque eu não permitia que as pessoas fizessem qualquer tipo de situação, uma vez que eu não sofri isso dentro da minha própria casa. Porque existe uma grande diferença, Miranda, entre a jogadora querer jogar e a família não deixar, né? Mas no meu caso, a minha família ajudava, né? Eu tinha apoio do meu pai, e eu me recordo que a primeira vez que eu fui embora para a Suécia, eu liguei para ele no orelhão, e naquela época era no orelhão, tinha que ficar esperando para falar, não sei se você passou por isso, mas eu passei por isso. A minha mãe tinha que ficar esperando um dia de domingo, 4 horas da tarde, esperando a fila no orelhão para eu falar, mãe, eu recebi uma proposta de ir embora, o que você acha? E o meu pai falava assim para mim, Marina, o que você tem a perder? A minha mãe ia para o hospital com a pressão baixa, mas o meu pai sempre fazia a seguinte pergunta, o que eu tinha a perder? Então, Simone, se eu sofri, eu ignorei o preconceito, tá? Porque se eu não tive dentro da minha casa, eu também não permitia ter fora da minha casa. Verdade. O Jonathan Murilo está perguntando aqui, qual foi a atacante que mais deu trabalho para você? Não, essa atacante ela não tem nome, ela chama Marta Vieira da Silva. Nossa, você já jogou contra? Já jogou contra? Meu Deus, é sem igual. Não é à toa que é a melhor jogadora do mundo por 6, 7 vezes consecutivas, e aí 12 vezes indicação da FIFA. E eu tinha uma raiva quando ela colocava aquela bola na frente e abaixava a cabeça. Porque você sabia que você não pegava mais ela se não fosse no carrinho. Né? Quando ela pensa, ou você tinha que ter um bom posicionamento em campo para visualizar a jogada antes de chegar nela, e você conseguisse antecipar, e se ela pegasse a bola de frente com você e jogasse na frente até você virar o corpo, Miranda, não pegava nunca mais. Não pegava nunca mais. Rapaz, vou falar para os meninos que estão assistindo a live aí, o William, vários meninos aqui. Cara,
Eu vou falar uma coisa para vocês, rapaziada. Muitas pessoas pensam que só homem entende de futebol. Cara, aqui tá a prova viva aqui que isso é louco. Eu, não, assim, eu nunca tive assim, contato direto com a Marina, mas entende muito de futebol, cara. Muito, muito mesmo. Já conversei com futebol com homem aí, que acha que entende. Cara, ela Bacana. é, ela é foda, na moral mesmo. Ganhou um fã, ô Marina. Oh, Entende muito de futebol, entende muito. obrigada. Deixa eu ver um outro aqui que fez uma pergunta aqui. Uma coisa interessante a pergunta da Patrícia aqui. Ela falou para perguntar se pensa em fazer um time master feminino. O futebol masculino tem aqueles eventos de seleção brasileira que vai em toda a cidade fazer um jogo, né? Uhum. Eu não sei se o feminino tem, né? Mas se não tiver, eu acho que seria uma boa iniciativa mesmo, vocês também poder, pelo menos, se encontrar num fim de semana, porque assim, o Macedo, o ex-jogador do São Paulo, ele foi meu empresário. E Uhum. hoje em dia ele faz esses jogos, sabe? Então, Entendi. até para eles mesmo é bom, porque daí eles recebem 5 mil para ir jogar, né? Vai estar, que é importante, às vezes, a pessoa não tem noção o nome e a força que ela tem. Sim. Que nem você jamais você ia imaginar que os caras daqui de Campo Mourão iam lembrar de você. Tá Pois entendendo? é. Então, Bacana. em todo lugar, a pessoa tem um fã, entendeu? Então, eu acho que seria muito bacana se o futebol feminino também pudesse, se não tiver, fazer também esses jogos de seleção master, né? Apesar que você não é master, né? Você é nova ainda, né? Não, ali próximo dos 40, pode ter certeza que eu já estou. Então, Miranda, cogitou-se fazer uma seleção master de futebol feminino há uns 3 ou 4 anos atrás, mas a proposta não vingou, tá? Porque isso depende muito da CBF aprovar todo esse processo. E a mulher, ela tem um diferencial do homem. O homem, quando ele para, não sei você, mas você teve fundo de garantia, você teve carteira assinada, você é aposentado do futebol masculino? Não, não. Só Não, né? carteira assinada tudo, mas a aposentadoria eu faço até parte do Sindicato dos Atletas de São Paulo. Eles estão tentando entrar na justiça para tentar se aposentar do futebol. Tipo, acho que é acima de 10 anos de profissional, uma coisa assim. Eu tenho 16 anos de profissional. Pois é, então se isso acontecer no masculino, obviamente que talvez seja um gancho para acontecer no feminino. Mas o futebol feminino, ele é um pouco diferente no sentido mais dinâmico. Você começa a jogar futebol, passa aquele tempo todo jogando de forma amadora, tá? E quem está assistindo aí vai entender o que é forma amadora. Então, por exemplo, eu nunca tive fundo de garantia, eu nunca tive 13º, eu nunca tive carteira assinada, e isso foi uma das situações que não me levaram para trabalhar no futebol feminino pós-carreira. E eu tive outras oportunidades, inclusive de CBF, e tive outras oportunidades de ser supervisora, coordenadora e até treinadora das equipes que eu passei. E claro que eu iria primeiro fazer um aperfeiçoamento junto a alguns cursos de CBF, porque eu acho que estar preparada é fundamental para assumir uma Fundamental. função no futebol, né? Mas optei pela área da docência. Por quê? Porque eu tinha vivido 20 anos de forma amadora no futebol. Não tive carteira assinada, não sei se vou me aposentar, não tinha fundo de garantia, não tinha nada. Nos últimos 5 anos de carreira, eu comecei a pagar, 5 não, 7 anos de carreira, eu comecei a pagar o meu INSS, orientada pela minha própria mãe. Porque eu também não tive essa orientação profissional que você teve enquanto jogador, que você tinha um assessor por trás de você que fazia algumas orientações. O futebol feminino, ele acontece de forma extremamente amadora. Então, se as equipes não registram, a menina também não vai atrás disso. E aí, você passa pela seleção, esteja ali 5, 10, 15 anos, e quando você sai do futebol, se você não tiver uma carreira dentro do futebol, você vai trabalhar com qualquer outra função de uma pessoa normal.
Eu não sei você optou pela carreira enquanto treinador e está fazendo isso. Mas se eu não tivesse optado pela carreira de docente, como eu fui hoje, investindo no mestrado, investindo em graduações, que eu tenho várias, eu estaria trabalhando, com certeza, em um emprego extremamente subalterno, né? E tendo toda essa trajetória no futebol feminino. Porque quando as pessoas vão te contratar depois da carreira, ninguém te pergunta se você foi jogador da seleção brasileira. Eles não perguntam, né? Eles perguntam o quê? Você tem formação acadêmica? Você tem experiência na área da docência? E, enfim, eu fiz o caminho inverso, né? Eu saí do alto rendimento e fui para a área da docência. E aí, voltando à resposta da sua pergunta, da sua resposta, as meninas que param de jogar futebol, se elas também não tiverem essa percepção enquanto jogadoras, elas vão começar a chorar na frente da câmera, como normalmente acontece, implorando que a CBF dê orientação, quando, na verdade, a menina tinha que ter orientação durante a trajetória enquanto jogadora. E aí, ser jogadora master é um outro problema, porque nós temos, fisiologicamente falando, um corpo diferente do homem. E, verdade, obviamente, quando a mulher para, ela tem aí ela engorda significativamente se ela não tomar cuidado com a própria aparência. E isso, todos os fatores atrelados ao amadorismo, faz com que a gente não tenha também uma categoria master, tá? Verdade. Vai falando aí, tá? Ó, rapaz, o Leandro Pitanga tá falando aqui. Ela é fera, sou fã demais. Leandro, um beijo pra você. O Leandro é um dos grandes jogadores que eu vi, um dos grandes atacantes agressivos que eu vi no futebol. Não dá moral para ele, meu Deus do céu. Era um cara agressivo, que partia para cima, que driblava, que jogava o adversário para onde ele queria. Isso é muita falta no futebol hoje, viu, Miranda? É a qualidade dele. Ele joga para mim, ele aqui. Ele tem um time de menino aqui também, que a gente brinca de vez em quando, ele joga para mim. Eu já falei para ele. As dicas que eu já dei para ele, eu falei para ele, ou você quer ganhar dinheiro ou não quer. O dia que ele quiser ganhar dinheiro, ele fala comigo. Já falei para ele. O Mineiro também. O Mineiro, secretário de esporte de Iretama, o Mineiro. Não sei se você já ouviu falar. Nem conheço, nem tive com ele semana passada. Conhece o Mineiro? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só quer peixe, só quer pescar e frango. A gente foi jogar né? Nossa, a gente foi jogar agora. Virou secretário de esporte de Iretama, tá ganhando uma fortuna, o cara só quer isso ainda. Não, o negócio dele é frango. Fomos jogar um amador ali com o pessoal de Corumbataí. Menina, acabava o jogo, eu via ele, tipo, todo mundo ia jantar, né? Sempre eles faziam uma janta para nós depois do jogo. Cara, assustava, o mineiro tava dentro do carro e vai frango dentro do carro, frango. Eu falei, mineiro, você tá montando um aviário? O que tá acontecendo? Um abraço para ele, viu? Tive com ele semana passada, é um cara, assim, de uma alma muito humilde. Não consegui acompanhar ele enquanto jogador, mas sei da fama dele na cidade. É um cara muito respeitado e merece todo o meu respeito. Com certeza, é um cara humilde demais, hein, cara? Um cara que nós fizemos a primeira live, foi com ele e com o filho dele. A primeira live. E uma promessa do filho dele, hein? Segundo que eu sei, é um cara assim que tem um futuro enorme no futebol. Um futuro enorme. Vou responder aqui como que é o nome desse rapaz? O Fausto. Ô, Fausto, eu não sou o Miranda da seleção, não. Eu sou o réplica. O da seleção é outro, pô. Eu sou o réplica. Ele pegou e falou, cara, tá louco, me desculpe, eu não sabia que você era o Miranda da seleção. Não sou da seleção, não. Vixe, Maria. Da seleção que você passou, Miranda. Da equipe que você passou, talvez. Talvez, ô, louco. Outra coisa que eu tenho muita curiosidade. Opa, Rosemary aqui, até que enfim ela entrou. Essa daqui é uma também duas que joga futebol aqui em Campo Mourão. Miranda, boa noite, Rose. Pergunta para ela o que ela diria para as meninas que querem e sonham em jogar profissionalmente, mas não tem um apoio familiar. Ixi, Maria, essa pergunta foi na raiz, hein? Boa. Rosemary, então,
a gente precisa evoluir muito enquanto sociedade, viu, Rosemary? Para que isso aconteça de uma forma muito natural. E por que eu estou dizendo isso? Porque nos países de primeiro mundo em que eu vivi, e aí eu coloco a Suécia, em alguns países em que eu estive, por exemplo, Noruega, Finlândia, própria Alemanha, a mulher ela é muito evoluída na sociedade. Então, ela tem um bom emprego, ela tem uma formação acadêmica legal, ela é independente e ela tem uma história diferente da nossa, tá? Porque quem não sabe, o futebol feminino teve uma repressão muito grande entre os anos 40 e os anos 80. Nós fomos proibidas de jogar futebol feminino no Brasil pela ditadura que tinha naquela época. E isso atrasou o crescimento do futebol feminino no Brasil. É óbvio que isso ia acontecer, porque se nós tivemos uma ditadura, a mulher não podia jogar, isso também ocasionou alguns desafios para a mulher no Brasil. Aí, quando você, Rosemary, vai para um país onde qualquer mulher joga, e é muito comum você ver uma menininha de 5 ou 6 anos com a chuteira nas costas, indo jogar futebol feminino, num sábado pela manhã, levado pela família, você entende, e por isso que eu comecei esse meu discurso de uma forma bastante socialista, eu posso dizer, você entende que aqui no Brasil vai demorar um pouquinho para que isso aconteça ainda, porque nós vivemos em um país onde nem todos têm a possibilidade de ter a mesma educação, né? Eu tive a felicidade de ter um pai que bateu no peito e falou que eu ia fazer o que eu queria da minha vida. Mas, ainda assim, as meninas, em alguns momentos, são colocadas à prova no sentido de ou eu trabalho ou eu sou atleta. Ou eu jogo ou eu ajudo a minha casa, né? Então, essas diferenças sociais nos permitem fazer uma reflexão no sentido mais amplo da palavra democracia. Por que eu estou falando isso? Porque democracia se fala no sentido de todos fazerem aquilo que podem em um determinado momento no país. E ainda nós, mulheres, ainda não temos essa liberdade como gostaríamos. Então, não sei dizer para você quando é que isso vai acontecer. Eu espero muito ver isso, que essa evolução aconteça, e eu ainda esteja vivo para ver. Mas nós precisamos melhorar enquanto mulher social e política para que depois nós tenhamos uma melhora esportiva, porque uma coisa vem atrelada à outra, e eu gostaria muito de ver toda mulher atleta, não estou falando só de futebol agora, que ela pudesse viver só de esporte no Brasil, e a gente sabe que não é a nossa realidade atualmente. Com certeza. Esse mineiro é malandro, hein? Ele tá falando para olha o que o mineiro falou, o jeitinho dele, né? A Marina vai trabalhar comigo aqui, só. No futebol feminino, ninguém segura nós, só. Ela que vai comandar o futebol feminino. Amém, né? O mineiro é esperto. Ele só chama os melhores, filho. É o que eu ia te falar. Na região aqui, não tem, pelos que eu sei, né? Tem 4 anos que eu moro aqui. Na região aqui, não tem uma competição de futebol feminino. Campo, né? Que eu saiba, né? Se eu tiver errado, você pode me corrigir. Por que você, com a inteligência que você tem, Marina, com a capacidade, com o currículo que você tem, por que você não se junta com algum órgão para criar? Tipo, a Edna, ela faz um dos melhores campeonatos da região, que é a Liga Goerê, né? Uma mulher. Nunca teve problema, competição espetacular. Inclusive, eu vou ver se eu consigo convidar ela para fazer uma live com a gente também. Uhum. Por que você não pensa assim, até com o mineiro também, eu também, um jeito de ajudar também, por que você não cria uma competição feminina aqui, com calendário, tipo, todo meio do ano vai ter essa competição? Então, mineiro, eu vou ampliar um pouco. Desculpa, mineiro Miranda. Não, pelo amor de Deus. Eu vou ampliar um pouquinho mais esse seu pensamento a partir da nossa Federação Paranaense. Uhum. Há 20 anos atrás, nós tínhamos muitas jogadoras paranaenses
que saíam do futebol e iam jogar em outros lugares, inclusive com representatividade na seleção brasileira. Uhum. Há uns 15 anos atrás, a Federação Paranaense, e agora é uma crítica à Federação Paranaense, não investe no futebol feminino. Então, assim, pouco se dá investimento em qualquer equipe de rendimento, tal como, por exemplo, Foz Cataratas, tal como, por exemplo, algumas equipes de Curitiba, e a nossa própria capital, Curitiba, pouco se fala de futebol feminino, tá? Eu sei porque recentemente eu estive, morei em Curitiba, trabalho numa grande instituição, que é o Ninter, que tem como coordenação Curitiba, e eu também não vi futebol feminino lá. E as pessoas me perguntam, Marina, por que você não está na Federação Paranaense trabalhando? Porque simplesmente não fui convidada para isso. Existe uma hierarquia dentro da Federação Paranaense que não permite que mulheres ou até mesmo desenvolvam o futebol feminino no Brasil, no Paraná. E, por consequência disso, esse é o reflexo dentro das pequenas regionais. Então, por exemplo, se Campo Mourão não tem, se Maringá não tem, se Iretama não tem, é pela falta de apoio que tudo isso gera a partir daquilo que não quer ser negado pela Federação Paranaense. Porque se a federação olha para o futebol feminino com mais carinho, Maringá teria uma equipe competitiva como tinha algum tempo atrás, Campo Mourão, Toledo, Foz do Iguaçu, Maringá, Ponta Grossa. No entanto, não existe apoio da federação algum para que isso aconteça. Mas a questão regional do futebol feminino, é claro, eu estou há pouco tempo aqui mais próximo do interior, é uma questão de demanda, existe mulheres jogando futebol feminino, e claro, aí, Miranda, eu vou me estender não somente para a mulher que é profissional ou que ela deseja ser profissional, mas para a mulher que deseja praticar um esporte. Ela não precisa ser a melhor jogadora para praticar, ela só precisa jogar do jeito que ela sabe, né? E eu acho que nós, enquanto educadores físicos, que é a minha formação, o que nós temos como papel? O desenvolvimento do esporte para benefício de toda a população, não somente do rendimento. Entende? Claro, se você falar, Marina, você quer ter uma equipe de futebol feminino, Campo Mourão, Maringá ou Curitiba, eu vou dizer para você, com apoio, a gente pode pensar nessa possibilidade. Mas, veja, a partir da nossa fala, você aí, mineiro aqui, eu ali, fulano lá em Maringá, o ciclano em Goiânia, o outro e, claro, dentro de uma possibilidade de apoio, de uma rede de apoio, a gente cria essas oportunidades. Mas é necessário muito que a nossa federação apoiasse, e a gente não tem esse apoio. Com certeza. Ô Marina, a gente vai liberar você 2 minutinhos para você beber uma água, daí você volta, tá? Porque os patrocinadores aqui tá ficando louco comigo aqui. Ei, não vai falar de mim não, tá? Beleza? Pode beber uma água, pode beber uma água, já volto. Tá bom, até mais. Galerinha, cara, o que eu vou falar para vocês? Uma aula de futebol. Aula. Isso é uma aula. Eu me acho entendido de futebol, Só que eu tenho toda a humildade do mundo de falar assim, a mulher sabe muito, velho. Você tá maluco. Às vezes, a gente faz essas lives assim, pra gente perguntar algumas coisas, só que a gente acaba aprendendo, cara. Como é que pode, né? Muito inteligente. Vamos agradecer aí aos nossos patrocinadores aí que tá junto com a gente. Né? Muito obrigado mesmo por você estar com a gente, estar sempre nos apoiando, tá? Já vou convidar vocês na quinta-feira, na sexta-feira agora, tá? Vai ter uma live sobre a Copa União, tá? Daqui de Campo Mourão, que vai estar o Bina e o Batata, tá? A gente vai tirar algumas dúvidas, muita gente perguntando para mim se vai continuar a Copa União, qual que são as recomendações. Então, fiquem ligados, beleza? Na quinta-feira. Só que a live ainda não acabou ainda tem live pra caramba ainda, tá? E vamos agradecer aí a Jorrovi Calçados, meu amigo Alessandro, né, que tá sempre ali ajudando a gente. A BL Sementes do meu amigo Tota, Centro de Estética Animal Juliana Sintra. Quer dar um tapinha no cachorrinho lá, lavar ele, pá, aí é o lugar indicado. Wizard, Você Bilingue, Barbershop Prats,
Ó, vai ter o sorteio de um corte deles, tá? A WH Consórcios, BHD Uniformes, Marmoraria de Leão, Estúdio de Dança Lanute. Então, todos esses aí tá com a gente aí nessa empreitada aí para trazer informações para vocês, para vocês estar um pouquinho mais por dentro do futebol do Brasil e da região, né? Acho que é muito bacana, muito boa iniciativa. A gente está fazendo isso aí para a gente estar um pouquinho mais por dentro do futebol brasileiro e da região, beleza? Possivelmente na quinta-feira, quando a gente for fazer essa live, a gente vai, como vai ter essa live de quinta também, a gente vai juntar tudo para fazer o sorteio das coisas, tá? Na sexta-feira, beleza? E daí já tem aqui os prêmios aqui, só que daí a gente faz na sexta, tá? Beleza? Vamos continuar a aula de futebol, tá? Tá preparada aí, professora Marina? Acho que seu som tá... Tô pronta. Isso. Agora, ô Marina, eu tive conversando com vocês, acho que uns 2 meses ou 3 meses atrás, bem quando a gente iniciou a página. Fala um pouco da Marina hoje, o que a Marina faz, o que você está fazendo hoje na sua vida? Então, Miranda, quando eu decidi parar em 2014, eu queria ser mãe, né? Aquele sino que a sua mulher teve, certamente, a Simone, a sua sogra e todas as outras mulheres teve, comigo não foi diferente. Eu queria muito ser mãe, então eu vi uma mulher com uma criança, eu já achava que eu tinha que ser mãe. Então eu comecei a colocar isso na minha cabeça desde os meus 31, 32 anos, e entendi, eu fui me preparando para parar, tá? Essa foi a grande verdade. Então, assim, me graduei em Educação Física, isso em 2010, 2011 fiz uma especialização na área, fui embora para a Itália e quando retornei achei que eu tinha que fazer um mestrado. Aí eu lutei por um mestrado no interior de São Paulo, consegui no primeiro ano finalizar todas as disciplinas e no segundo ano eu já tinha me preparado para parar em 2014. E foi o que eu fiz. Minha última partida foi na final do campeonato do Brasileiro. Fui, inclusive, muito homenageada pela Ferroviária de Araraquara, que é a Ferrinha, quando eu finalizei. Ali eu permaneci por mais 6 meses, já tinha o pai do Marcos, que é uma pessoa maravilhosa, que esteve comigo presente esse tempo todo, e já engravidei logo 3 meses depois. E aí finalizei o mestrado e vim embora para o interior, para a capital do Paraná, né, Curitiba. E ali eu comecei a procurar, depois que eu tive o Marcos, emprego, porque é aquilo que eu disse para você, não é que ninguém me contratava enquanto professora, porque eu era Marina que tinha jogado na seleção brasileira. Eu tive que me reconstituir enquanto profissional, porque eu vim do alto rendimento e fui para a área da docência, são 2 áreas extremamente diferentes. Uhum. E aí o Marcos já estava nesse processo todo, eu comecei a trabalhar na Uninter em 2017, vai fazer 4 anos que eu estou na Uninter, e a Uninter me abriu todas as portas enquanto professora, porque eu falo que todos os dias eu aprendo enquanto profissional da área da educação física. Eu trabalho na coordenação dos cursos de educação física da Uninter, e ali fiz uma outra graduação em letras, uma outra graduação em pedagogia, tenho 3, 4 pós e mais o meu mestrado, e não fiz o doutorado ainda, porque eu entendo que cada fase tem o seu, cada momento tem o seu tempo. E aí, vim para essa área da docência, desde então sou professora, trabalho nessa coordenação e aprendo todos os dias a ser uma melhor pessoa enquanto profissional. Se você falasse para mim, Marina, você poderia ter ido para a área como treinadora, supervisora? Certamente. Eu tenho muito perfil de liderança e isso poderia ter sido muito positivo se eu tivesse optado por essas funções. Mas eu vim para a docência, trazer um pouco da minha experiência enquanto docente, então ministro tanta disciplina de futebol como as outras disciplinas, trabalho no EAD, e desde então trabalho com a área da docência,
depois que eu parei de jogar. Que maneiro, né? É muito bom isso. É o que eu sempre falo para os meninos que pensam em jogar, que querem jogar, nem se for amador, profissional, se preparem, né? Se Sim. preparem, porque ó, os últimos clubes que eu joguei, eles davam bolsa de 100% na faculdade. O que eu preferia fazer? Ficar na internet, ficar vendo coisas, essas coisas. Eu não, aí depois que eu parei, que eu decidi parar, tipo assim, não me pararam, eu quis parar, entendeu? Sabe Uhum. quando você decide assim, eu não quero mais. É o que eu sempre Sei. falava, falei para minha mãe, para meu pai, não adianta falar para mim, quando que você vai parar? Não, tenho 31 anos, né? E teve um dia que me deu assim na realidade para mim foi uma decepção, né? Que eu tive nesse último clube meu, no União Frederiquense, um time que estava ganhando de todo mundo, um time com estrutura maravilhosa, com arena própria. Menina, assim, vai ser a nova Chapecoense futuramente. Uhum. É um time espetacular, com um grupo fechado, 2 anos junto, começamos ganhando todo mundo. Daí trouxeram outros caras, daí o grupo meio que deu uma rachada, e nisso eu deixei de ganhar algumas coisas a mais aqui no Paraná, né? Porque eu fui emprestado para cá na hora que acabou lá, e tinha umas propostas muito boas, de salário muito bom aqui, e eles não me liberaram para mim poder voltar para lá. Tipo, eu ia perder uma parte da pré-temporada, né? Para Uhum. depois voltar para lá. E eles não me liberaram. E, tipo, o que me ofereceram aqui, eu ia ganhar umas 4 vezes a mais do que eu ganhava lá. Entendeu? Sim, E claro. daí chegou na hora, fui. Não, aqui você é assim, aqui nós vamos subir e tal. E fizeram isso, pegaram e deram um jeito de rachar o grupo e a gente não subiu. Não vou entrar mais em detalhe que você sabe o que eu tô falando. Ah, sem dúvida. Futebol é Racha, sempre uma racharam o caixinha. grupo. Então, depois que acabou aquilo ali, eu fiquei assim, eu acho que eu me abalei, sabe? Demorei Uhum. muito tempo para recuperar, demorei quase um ano para me recuperar. Fui para Cuiabá, tanto é que eu nem vim para Campo Mourão. Acabou lá, fui para Cuiabá. Cabeça quente, minha cabeça estava estourando. Falei, preciso ir para Cuiabá, preciso relaxar. E, e foi isso que aconteceu comigo. Mas o que eu falo para esses meninos de hoje em dia? Que muitos aí, tem bastante menino que joga profissionalmente, que está assistindo a live também. Se preparem, se prepare, estude. Hoje em dia tem faculdade à distância, tem isso, tem aquilo. Cara, a faculdade à distância, eu vou ali, estudo, faço uma tarefa, volto pro celular, não tem problema. Mas se preparem, porque o futebol hoje em dia ele está muito dinâmico. Um dia você tá, outro dia você não tá, né? Exato. E com essas facilidades que está tendo agora de faculdade à distância, eu acho que eles têm que pegar e se aprimorar. Tanto é que eu estava lendo ontem, o Campeonato Gaúcho da divisão de acesso, que é uma das melhores competições que tem no Brasil, em termos de tudo, de pegada, de tudo, foi cancelada. Tá? Mas desde o início da pandemia tinha 3 rodadas, foi cancelada. E agora você fala para mim, o que esses guris vão fazer? A maioria não tem estudo, a maioria não tem profissão, né? Vai complicar. Eu, graças a Deus, assim, eu me preparei assim nos últimos 5 anos. O que eu fiz? Acabava a competição, eu ia lá, fazia um curso de técnico em manutenção de computador. Jogava uma competição, acabou a competição, fazia um curso de barbeiro, tem um curso de barbeiro. Acabou a competição, tal curso. O cara fala, cara, esse Miranda é louco, para que ele está fazendo curso em vez de... Tá entendendo? Então, eu me preparei. Agora, né, hoje em dia tem minha escola de futebol, graças a Deus bem estabilizado, né? Mas é o que eu sempre falo para eles, se prepare. Então, uma das principais qualidades sua, com certeza, foi na hora que você parou, você, vou me estabilizar. Porque a coisa mais triste que tem é você ver um ex-atleta que está meio ruim de situação, né? É triste de se ver, né? É triste, Miranda. Eu vou fazer um aprofundamento, se você me permitir, em relação a isso, Pode. porque o futebol masculino ele é envolto a uma publicidade de um esporte de consumo. Uhum. Então, nem todo jogador vai ser um Neymar, e você é prova disso, né? Nós temos aí uma pesquisa recente que fala que 81% dos jogadores ganham até 5 salários mínimos.
Os outros 1% recebem um salário adequado, até 10 mil. O resto, menos de 1% recebe o salário milionário, e o esporte espetacular passa todo domingo. Né? Então, a visão que nós temos enquanto brasileiros, e isso era muito mais evidente na década de 90, 2000, 2010 agora, e o que nós vemos? O salário do Neymar, né, que ganha milhões, que é uma exceção, e todos aqueles outros que ganham muito dinheiro, por exemplo, do Flamengo. Quando o menino, e essa é a nossa responsabilidade enquanto formadores, quando o menino ele vem para você, nós temos que sim fazer ele sonhar, mas mais do que isso, fazer com que ele se planeje para que, se for um eventual jogador, ele saiba o que fazer pós-carreira. E eu digo isso porque no futebol feminino isso também não é diferente, né? Nós temos aí muitas jogadoras de seleção brasileira que vão para a televisão chorar depois de ter passado 10, 20 anos na seleção brasileira, reclamar porque a CBF não deu oportunidade para ela ser alguma coisa após ser jogadora. Lá dentro. Mas em nenhum momento ela buscou uma universidade, ela buscou uma formação acadêmica, uma pós-graduação. Então, a gente cai no popularismo de ser profissional porque você acha que jogou e você entende. Mas por trás da teoria, por trás da prática, existe muita teoria. Né? Nós estamos falando aí do futebol, nós estamos falando de psicologia do esporte, nós estamos falando de sociologia do esporte, nós estamos falando de seres humanos, nós estamos falando de profissionalismo, de marketing, de empreendedorismo. Nós falamos em todos esses contextos quando falamos de futebol. Quando a gente encontra, e é muito comum isso no futebol masculino, um assessor que só quer ganhar dinheiro com o seu filho, os pais se vislumbram com todo aquele cenário que pode se constituir a partir do faturamento do atleta e esquece que depois, antes de tudo, ele é um ser humano. E mais do que isso, se ele parar de jogar, ele precisa ter uma profissão, mesmo que tenha de barbeiro, de cabeleireiro, não interessa, né? E as universidades, em parceria com os clubes, oferecem, sim, a possibilidade desses atletas estudarem. Eu falo isso porque eu estive muito perto do Atlético Paranaense, até porque nós fazemos um trabalho de recreação lá dentro, e o Atlético Paranaense é uma equipe que se preocupa, sim, com esse fator pós-carreira, né? Isso antes e isso depois também. Então, tanto do futebol masculino como do futebol feminino. Então, estar preparado para quando você finalizar a sua carreira, pelo menos com diploma, é muito importante. Porque você pode, depois, com esse diploma, transformá-lo em auxílio da sua prática à teoria que você recebeu. Mas poucos fazem isso, viu, Miranda? Com certeza. Inclusive, esse meu amigo que eu estava conversando com ele chegou em mim, né? Eu falei, e aí, e tal, como é que você tá, fulano? Ele jogou a Série A do Catarinense, né? E daí foi lá, comprou carrão, não sei o quê. Daí ele pegou e falou, Miranda, eu não sei mais o que fazer, cara. Por quê? Agora bate a prestação de carro, bate a prestação disso, bate a prestação daquilo. E eu falei para ele, João, 4 meses de pandemia, a faculdade não parou ainda. Entendeu? Por que você não aproveita? Começa, cara. Começa. Você sabe por quê? Porque você precisa se preparar, cara. Você precisa se preparar, você precisa estar ligado. Muitos atletas que estão até vendo essa live aqui, eles não sabem, mas o sindicato dos atletas, a minha faculdade aqui eu pago 400 e pouco, 411, se eu não me engano. Uhum. Eu ganho 80% de desconto Tá pelo vendo? sindicato. O sindicato me paga. Uhum. Entendeu? O sindicato paga a faculdade para mim. Eu sei que, resumindo, eu pago dinheiro meu mesmo, eu pago R$70. Eu acredito. Você está entendendo? Então, o sindicato, ele tem essa preocupação com a gente. Então, procura o sindicato, vai lá, entre em contato com o pessoal do sindicato, eles ajudam. Ó, tem plano de saúde que o sindicato dá, tem bolsa de estudo, né? Cara, então, hoje em dia, o atleta profissional só não consegue sobreviver
tipo assim, tirando o futebol, porque um dia tem que parar. Claro. Uma carreira de um atleta que se cuida, no máximo 20 anos, vamos pôr aí, né? Sim. De 20 a 25 anos. Então, nesse tempo, dá para ele pegar e se preocupar um pouquinho mais com essas coisas. Deixa eu te perguntar uma coisa, Marina. A live passa muito rápido. Você lembra que eu falei para você? Ó, bastante pergunta também. Marina, se você fosse escalar uma seleção do mundo do futebol feminino hoje, incluindo você, lógico. Claro. Tem capitão ainda, pô. Qual seria essa seleção? Ai, ai, ai. Peraí que essa pergunta me pegou de surpresa. Bom, Ah! não, surpresa, porque nós temos muitas boas jogadoras no mundo inteiro, tá? E prova disso é o Mundial que aconteceu em 2018, se eu não me engano. E ali a gente vê jogadoras assim de excelente nível técnico. Eu não me escalaria, tá? Só para avisar, até porque eu já parei de jogar, já fazem 6 anos. Naquele momento, há 4 anos, há 6 anos atrás, pode ser que sim, mas eu colocaria algumas jogadoras muito, muito importantes da seleção brasileira que atuam hoje, tá? Por exemplo, a Bárbara, que é goleira da seleção brasileira, ela é uma excelente goleira, sem sombra de dúvida, né? Eu tenho ali na zaga a Mônica, que está jogando atualmente num dos fakes do Real Madrid, dos clubes do Real Madrid, que agora, de fato, sancionou a lei do futebol feminino na Espanha, que vem crescendo bastante. Eu tenho a Thaísa, que é paranaense, que joga no Real Madrid agora também, que ela é de Toledo. E eu estou falando das brasileiras nesse primeiro momento. Mônica, Thaísa, Marta ainda está na minha seleção, tá? Porque ainda mesmo com seus 34 anos, ela pode não ter o futebol de rendimento que tinha muitos anos atrás, mas ela ainda continua sendo a melhor jogadora na Liga dos Estados Unidos. E aí nós temos ali a Sinclair, que joga no futebol canadense. Joga Meu muito. Deus, a mulher, ela deve ter seus 30 e poucos anos, e ela tem um chute preciso, e me enfiou um gol no meio da goela, dentro do Pacaembu, com 20 mil pessoas, e eu perdi o Campeonato de São Paulo, algum tempo atrás, em 2011, um golaço de esquerda que ela fez dentro do Pacaembu e calou a boca de 20 mil torcedores que estavam jogando com a seleção brasileira. Nós temos duas outras boas jogadoras que jogam nos times da Alemanha, que não me recordo o nome agora também, por isso que é difícil falar algumas jogadoras, porque eu não recordo o nome delas. Mas a seleção alemã assim, tem 3, 4 jogadoras fantásticas. A seleção americana, nós temos 3 ou 4 jogadoras ali de ponta. Então, não consigo associar exatamente uma equipe para fazer um Mundial, tá? Eu só sei que nós teríamos uma grande equipe e a FIFA faz essa seleção de jogadoras todas as pós-copas do mundo feminina e certamente nós temos ali grandes jogadoras, inclusive a Formiga também estaria no meu time, porque é uma jogadora assim espetacular. Isso que eu ia te perguntar agora. Cara, que pulmão daquela mulher. Aquela mulher vai jogar até 60 anos? Certamente. Pelo amor de Deus. Certamente vai fazer. Eu nunca, Miranda, me permita fazer uma observação, eu nunca vi uma jogadora com uma idade avançada ter uma disposição cardiovascular igual a Formiga tem. Assim, ela treina bem, ela corre bem, ela briga dentro de treino, ela briga dentro de jogo e ela continua sendo uma humildade de pessoa. Então, assim, ela merece estar onde ela está, viu? Você vê a simplicidade nela, né? Você vê. E ela merece estar entre as coordenadoras da seleção brasileira nos próximos anos. Eu tenho certeza disso. Se não for treinadora, né? Se não for treinadora. Outra coisa que eu queria te falar. Como que é a Marta nos bastidores?
A Marta é uma pessoa muito tranquila de se lidar, tá? Ela é, assim, muito humilde, ela é aquilo que todo mundo vê na televisão. Ela não faz cena quando ela chora, ela não faz cena quando ela implora para o futebol feminino melhorar no Brasil, ela não faz cena quando ela vai para Alagoas e fala com a dona Tereza, que é a mãe dela, e chora pela humildade que ela tem. Ela é aquilo que você vê mesmo. Ela batalha pelo futebol feminino no Brasil e ela certamente, quando ela parar de jogar, ela vai ser uma das coordenadoras da ONU ou da FIFA, porque ela tem gabarito para isso. Ela é uma pessoa muito humilde enquanto pessoa e ela é mais exímia jogadora. Ela chama a responsabilidade. Você vê assim que quando ela tá brava, que ela fecha a cara, que a sobrancelha que dobra, você vê que ela tá muito brava e você não sabe se é com a equipe ou se é com ela mesma, porque também tem a cobrança dela interna. Então, ela não faz fake, tá? Ela é exatamente aquilo, ela é aquela humildade de pessoa, tanto dentro e fora de campo também. Porque assim, eu já joguei com alguns atletas que é muito marqueteiro, sabe? Não, é o que mais tem, é jogador que quer dar carrinho para a torcida vibrar, etc. Essas coisas você sabe. E daí por isso que eu tinha essa curiosidade também de saber, porque assim, às vezes as pessoas você vê na televisão, ela é uma, você fala, nossa, que amor de pessoa, que pessoa maravilhosa, tal. Só que às vezes no interno ali, no extracampo, a pessoa, ninguém aguenta, né? Então, muito bacana mesmo você ter falado isso aí, que ela é uma pessoa humilde, então é o que todo mundo vê mesmo, né? Eu poderia citar umas 3 ou 4 aqui dali da seleção brasileira, que não interessa agora, porque é uma questão de ética, mas que representam isso que você falou. Tá? Nós temos ali uma jogadora que você fala, meu Deus, como essa menina é insuportável. Eu sei, eu assim, a número 11 eu acho que é assim. A número 11, eu tenho quase certeza, né? É que nem assim. Você lidar com muito ego, né? A seleção brasileira é muito ego. Muito e a Marta representa a seleção brasileira, porque em qualquer coletiva que você vai, Miranda, não é a Marina que vai falar, era a Marta que falava. Né? Então, até porque, por toda a representatividade que ela tinha, não só na seleção brasileira, mas na FIFA e na ONU também, porque ela é embaixadora das mulheres na ONU. Então, ela representa o que é de fato, mas em uma equipe, em uma seleção brasileira, de fato, existem muitos conflitos de ego, tá? Uma outra coisa, assim, Marina, que eu vou deixar bem claro para todos os meninos e as meninas que estão vendo a live, o porquê que sempre que der, a gente vai procurar chamar alguma mulher para falar sobre futebol, né? Até para quebrar um pouquinho esse preconceito que ainda existe, né? E você e os homens que estão vendo a live tá podendo ver que não é só homem que entende de bola, não. Porque mulher também entende pra caramba e dedicou a vida inteira para essa prática desse esporte, né? Então, acho que vocês merecem um respeito. Eu fui pai agora tem 11 dias. Cara, eu vou falar para você, mas vocês, mulheres, vocês são guerreiras demais, cara. É o que eu falo, sempre eu falo, minha mãe, todo mundo sabe, eu sou muito contra o homem que agride uma mulher, eu sou muito contra tudo de mal que o homem pode fazer com a mulher. Por quê? Eu tive no hospital agora, nesses 3 dias que a mulher é obrigada a ficar no hospital. Cara, eu vou te falar, a mulher é guerreira demais. Não é fácil. Eu vi tudo, da gravidez até o parto. Por isso que eu falo para os meninos têm que valorizar o pai e a mãe, né? Às vezes o pai e a mãe é chato pra caramba, é chato. Eu também tenho uma mãe também que tem hora é chatinha também. Mas assim, elas são foda, velho. Elas são guerreiras. Porque, ó, você vê lá, o médico cortando a mulher. Aí se tem o parto normal, já tem aquilo, né? Aí se é o cesárea, pior ainda, que tem um corte, que a mulher não pode andar. E daí a mulher perde noite com criança. Cara, vocês são muito guerreiros. Acho que vocês merecem tudo de bom.
não só no futebol, mas na vida das mulheradas também. Outra coisa que eu queria falar, até para a gente finalizar, eu queria muito que, com certeza, sempre esse vídeo meu alcança bastante pessoa, alcança 10, 15 mil pessoas. Eu gostaria muito eu queria dar muito conselho assim para as pessoas para empresários, para pessoas ligadas ao futebol, que nem esses patrocinadores meus mesmo, e a maioria são ligados ao esporte. Se dedique um pouco mais para o futebol feminino. O futebol masculino tem muita gente para se dedicar, só que o futebol feminino tem que ter pessoas que ajude, que brigue pela causa também. Por quê? O futebol feminino é diferente. Você não vê um futebol feminino, uma chegar lá, vai tomar naquele lugar. É um futebol jogado, bonito, né? Com responsabilidade. Então, eu acho que o futebol brasileiro em si precisa mais de valorização. Que nem você falou, que jogou bastante tempo, não teve carteira assinada, não teve isso, não teve aquilo. Então, eu acho que isso deveria acabar. Por isso que a Marta chora falando disso. Por quê? Porque ela está brigando por uma causa que não é nem para ela, porque daqui a 4, 5 anos ela pode parar. Tá entendendo? Elas estão brigando por causas para futuros jogadores, né? Só que eu vou pegar mais um gancho ainda. Nós, homens, que jogam em algum lugar, ou até os famosos. Cara, todo mundo fala, sou fã do Neymar, eu sou fã disso, sou fã daquilo. Primeiro, eu não sou fã de nenhum jogador. Eu tenho admiração, mas fã não, sabe por quê? Porque no futebol eu já passei coisas assim, no nível mais baixo, que o jogador que está lá em cima, ele tem o poder de mudar o que está lá embaixo. Ele tem o poder. Ele chegar assim e falar assim, gente, peraí, vocês estão preocupados com nós, se eu estou dormindo, se eu estou comendo? Vamos pensar lá nos guris lá da terceirinha do futebol paranaense, vamos pensar nos guris lá dessa segunda divisão, que nem o jogador do Flamengo fez, ajudou o jogador da segunda divisão. Eles precisam muito mais. Tem pessoas que a família inteira depende só desse atleta. E agora, com essa pausa do futebol, a segunda e a terceira divisão não está tendo. Não. Entendeu? Então, tem jogadores aqui na live que estão no Japão, tem jogadores que estão em todo lugar. Então, a gente precisa, todos nós, futebol masculino, futebol feminino, se unir e brigar por vocês, lógico, mas para quem está embaixo também. Porque o que abastece o futebol de cima é quem está embaixo. Não existe um jogador que já começa lá em cima. Ele precisa começar da raiz. Tá entendendo? Então, eu acho que o futebol brasileiro precisa um pouquinho mais de dinâmica de responsabilidades de pequenas e grandes empresas. O que você acha disso, Marina? Miranda, concordo plenamente com tudo que você disse e vou mais além. Né? Enquanto nós não tivermos políticas públicas, políticas privadas da nossa própria CBF, das nossas próprias federações e confederações, né? Eu estou falando aí a Conmebol, falando FIFA, Conmebol, CBF, Federação Paranaense e Federação de outros estados, enquanto nós não tivermos e tratarmos os atletas com menos consumo e mais seres humanos, porque consumo que eu digo o esporte espetacular que é colocado todos os dias na mídia, né? Então eu coloco 11 jogadores do Flamengo, 11 jogadores do Botafogo quando aconteceu isso, e aquilo ali é um espetáculo e ninguém sabe o que acontece por trás daquele espetáculo. O que é preparado para aquele espetáculo acontecer, correto? Existem famílias, existe um clube, existem categorias por trás do Flamengo que dependem disso, masculinas e femininas. E enquanto nós não conseguimos enxergar o futebol de uma forma mais humana e menos consumista, nós teremos esse problema que você apontou, ou esses problemas que você apontou, né, que foram apontados. Se nós falarmos de esporte no Brasil, nós temos que falar de políticas públicas. Nós não temos políticas públicas no Brasil que promovam o atleta em todas as suas responsabilidades. Se nós pensarmos agora na pandemia, nós estamos falando de futebol aqui, mas se nós falássemos de atletismo, de judô, de vôlei, de basquete, de esportes, aonde o atleta está ganhando R$600 por mês, que é aquele auxílio que o governo está fornecendo, a gente olha o esporte com outro olhar.
A gente deixa de ver o esporte consumo e vemos o esporte produto enquanto seres humanos. E se nós não tivermos políticas públicas esportivas que determinem que você tem que ter um determinado nível acadêmico para ser jogador, ou um determinado nível acadêmico para ser treinador, se você não tiver ali na iniciação a necessidade de fazer com que esse atleta estude, ou mesmo que quando ele pare, ele tenha, de fato, uma profissão registrada, e que ele comprove isso, enquanto os clubes não pagarem o fundo de garantia, não pagarem o INSS, a gente vai ter esse amadorismo sempre. Eu não estou falando desse esporte do futebol, estou falando de esportes em gerais. Então, quando nós não tivermos políticas públicas, responsabilidade das confederações e federações em promover o esporte de fato, que atenda aos aspectos gerais do esporte, nós teremos esse mesmo, daqui 10 anos nós retornaremos nessa live e teremos a mesma discussão, porque nós não evoluímos enquanto país em relação a isso. Nós queremos um imediatismo, nós queremos 400 atletas que vão para Tóquio ano que vem, esses atletas têm que se classificar, eles têm que representar bem o Brasil, e a gente não sabe nem se ele come direito para representar bem o Brasil. Então, as políticas públicas e políticas continuadas públicas do esporte, elas devem iniciar na iniciação esportiva. E se nós não tivermos isso e ocuparmos, né, esses atletas e fazermos com que eles tenham uma vida digna do esporte e vivam disso, nós retornaremos daqui 10 anos e iremos falar do mesmo problema, porque ele não vai se curar sozinho. Com certeza, Marina. Acho que você finalizou muito bem, né? O meu raciocínio, e é bem isso mesmo. E uma coisa também que eu acho bem interessante é as pessoas, tanto na parte política, tinha que ter uma parte política da área do esporte. Exemplo, o Romário está lá. Tinha que abrir um parlamento só para cuidar do esporte, para eles brigar pelo direito dos atletas em geral. Entendeu? Não só futebol, mas futsal, atletismo, todos. Tinha que ter um negócio meio que destinado somente para essa área do esporte. Para você ver aqui em Campo Mourão. Aqui em Campo Mourão não está podendo a prática do futebol. De treinamento das escolinhas, não está podendo nada. Só a favor? Em partes. Por quê? Porque eu acredito no seguinte. Mandei planejamento de treinamento para eles, com distância, tal, com limite de treinamento reduzido de 8 alunos, tal, distância gigante. Só para você ver como que o esporte não é tão valorizado também, até pelos prefeitos das cidades. Ele não liberou a prática do futebol, né, de treinamento das escolinhas, mas liberou uma academia. As academias. Só que daí você para e pensa. Eu vi no Fantástico que as academias é o lugar onde mais está acumulando vírus. Por quê? Porque a pessoa vai lá, pega no aparelho, pega isso, pega aquilo. Eu tive um colega meu hoje que ele foi testado positivo para o Covid. Ele fez 4 exames. Nossa. 4. Primeiro negativo, segundo negativo, terceiro negativo, quarto negativo. Ele foi no médico, no particular, o médico falou bem assim, Joaquim Ferreira é o nome dele. Joaquim, intercala muito. Às vezes dá negativo e você está positivo. Às vezes dá positivo e você está negativo. Então, a gente ainda não tem essa solução. Só que, eu acho assim, se não vai liberar o esporte, não libera a academia também. Porque, assim, a academia é um lugar fechado. Tá entendendo? Eu acho que, resumindo, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de respeito com o esporte, porque o esporte também é vida. Tá entendendo? Sim. Eu tenho aluno meu que tem esquizofrenia. Tá entendendo? Que ele tinha parado com as manias dele, né? Uhum. E esses dias os pais pegou e me ligou e falou assim, olha, voltou tudo de novo. Tá entendendo? Então, o treinamento... você tá entendendo? Então, eu acho que as pessoas em si tem que valorizar um pouquinho mais do esporte. Ó, o Lourenço está pedindo para você mandar
abraço para ele, um salve, não, é um salve, é gurizinho pequeno, é salve. Lorenzo, um abraço bem grande para você, um salve, né? Se é assim que eu posso dizer. Desejo tudo de melhor para você. E se você não for um grande jogador, que você seja um grande homem, um homem de bem nessa vida, né? Isso que importa. Marina, dá a última palavra sua aí para a gente encerrar essa live maravilhosa. Live não vou nem, eu vou até mudar aqui eu falei super live, eu tenho que escrever, meu Deus, aula de live. Parabéns. Dá a sua última. Eu só tenho a agradecer, né? Primeiro, assim, nós estamos aqui há 1h30, 1h40, 1h50 quase, falando não só de futebol, mas falando de evolução feminina, né? Nós estamos aqui falando de evolução da mulher na sociedade, porque eu, há 20 anos, talvez não estaria com você numa live. Nós estamos aqui falando de evolução masculina, porque talvez há 20 anos você não contratasse, você não tivesse uma mulher, você não estaria falando com uma mulher. Então, veja, são muitos aspectos que a gente pode analisar a partir de uma simples live, que na verdade tornou-se um bate-papo bacana, uma discussão sobre a modalidade, de uma relevância social muito grande, porque quem está vendo esse material, esse conteúdo, né, essa nossa discussão, ele necessariamente precisa compreender que o futebol, ele é um produto e ele é utilizado como produto. E esse produto, ele é benéfico e ele é maléfico também para a sociedade. Né? É muito bonito ter um grande jogador de futebol na mídia, mas também é muito importante que o esporte ele seja utilizado com várias maneiras sociais, tais como aquilo que você estava falando agora. Talvez o aluno que tem ele é esquizofrênico, você disse? Uhum. Esse aluno, ele talvez não vai ser um grande atleta, mas o benefício que o esporte está proporcionando na vida dele é um dos efeitos do esporte. Né? Então, quando nós falamos de esporte, nós falamos em todos os seus aspectos. Falamos social, afetivo, emocional, ser humano, em consumo, em alto rendimento. Então, existem várias vertentes. E eu só tenho a agradecer, porque eu não vim aqui falar da Marina, propriamente dita. Eu vim aqui falar de mulher, de evolução, de homem, de evolução, e de esporte e evolução. Então, assim, parabéns pelo seu canal, parabéns a todas as pessoas que estão assistindo. Obrigado pela oportunidade de promover esse tipo de discussão, que ele é fundamental. E não é só para a Marina Ágil, mas para sua filha de 11 meses, para sua esposa, a Simone, que teve ela há 11 dias, né? 11 dias. Então, isso vai ser fundamental para o Miranda enquanto pai, para a sua filha enquanto mulher e para a sua esposa, enfim. São outras vertentes que a gente enxerga a partir dessas discussões. Eu só tenho a agradecer, viu? Muito obrigado, Marina, pelas sábias palavras, tá? Muito obrigado pela simplicidade que você teve, né? Não teve trava, né? Não teve. Não teve trava. Não, foi maravilhoso. Então, muito obrigado mesmo, muito feliz pela oportunidade. Que nem eu falo para os meus amigos, né, mais próximos e até para os pessoal que faz a live. Às vezes eu faço essa live, eu aprendo muito. Entendeu? Eu aprendo demais. Tudo eu vou levando aqui, eu vou guardando tudo na minha cabeça. Eu sou uma pessoa muito observadora e uso muito exemplo de outras pessoas. Como eu sou responsável por uma escola de futebol, eu tenho que usar exemplo de pessoas, entendeu? Tipo, tudo que eu falo na minha escola, eu não falo da boca para fora, tudo eu falo com exemplos pontuais. Na primeira live a gente fez com um mineiro, jogador espetacular, né? Ganhou quase tudo. Ele mandou aqui, eu falei para ele que não, tá confundindo comigo. Ele falou assim, eu sou igualzinho você, sou. Ele tá de brincadeira. Daí a segunda live a gente fez com o Sinoê, sabe o Sinoê? É seleção brasileira, tal. Muita humildade também. E agora com você também. Então, você pode ter certeza, o dia que você quiser fazer outra live, quiser indicar alguém, falar, cara, o canal tá aberto para você. Beleza? O prazer é todo meu, viu? Mesmo. Tá, muito obrigado. Cuide bem do seu filho aí, que você falou que ele ia passar correndo aí, mas eu não vi ele passando correndo aí, não. Acho que ele dormiu, hein?
Eu dei uma canseira nele hoje à tarde, e aí ele desmaiou no sofá, tanto que eu dei uma olhadinha para trás para ver se estava tudo bem, porque mãe e professor é assim, a gente tem um olho na tela e o ouvido ali para ver se a criança está viva, está É bem quietinha. isso mesmo. Isso mesmo. Muito obrigado, tá, Marina? Obrigada a todos que participaram também, os professores que fazia muito tempo que eu não via, que eu não ouvia falar. Olha, só tenho a agradecer a todas as pessoas que passaram pela minha vida, Miranda, porque todas elas me ajudaram a me constituir enquanto ser humano e enquanto atleta também. E com Obrigada. certeza, assim que voltar a liberar os campos, eu vou me organizar aqui com os pessoal das outras escolinhas aqui e a gente vai criar uma super competição feminina. Se Deus quiser, no dia dessa inauguração dessa super competição feminina, ou seja de Suíça, ou seja de futebol society, a gente vai querer trazer você aqui para você dar o pontapé inicial. E falo mais, viu? Se precisar de mim para qualquer palestra, para qualquer conversa, para qualquer iniciativa, eu estou à disposição, estou bem pertinho de você, porque eu estou trabalhando em casa aqui no interior, mas estou Que à cidade disposição. você mora? Que cidade você Eu mora? sou de Curitiba, mas estou atualmente em Iretama. Ah, você tá em Iretama aí? Tadinho, não é à toa que eu falei que mineiro não Ah! conhece nada. Tá. Nossa, eu pensei que você morava em outra cidade, em Iretama. Beleza. Mas Não, sou, tá perto, estava em então. Curitiba, Tá. tá? Então, se Deus quiser, vamos torcer para essa pandemia acabar aí, que a gente está com Sim. bastante ideias diferentes aí para botar em prática, né? Não, Beleza? e você trazer ex-atletas e pessoas próximas da região, isso é certamente o diferencial do seu canal. É porque É, isso aproxima as pessoas dos verdadeiros jogadores, das pessoas que são fantasiadas como heróis e que, na verdade, são pessoas humildes e que têm tudo aquilo para oferecer de bom. Tá bom? é bem o que eu estava falando pro seu Zé também. Aqui, tudo assim, a intenção do canal é entrevistar aí jogadores, né? Mas o foco total é só futebol da região, né? Bacana. Amador, futebol feminino. Então, que eu penso? Entrevistar pessoas assim, que nem você. Tipo, exemplo, às vezes a pessoa não conhece. Pô, quem é a Marina? Tem uma jogadora de seleção aqui na região, cara. Então é bom ele se conhecer você, poder te ver na rua, falar, nossa, é a Marina, tá? Então eu acho isso muito bacana. Então, muito obrigado mesmo pela super live, tá? E se prepara aí que eu vou conversar com o Mineiro aqui para quando acabar essa pandemia, a gente inventar alguma coisa. A gente tem que inventar alguma competição. Alguma coisa tem que inventar. Vamos sim. Porque você viu que nós Beleza? falamos pouco, né? Eu, Não, você e o então. Mineiro junto, eu acredito, olha, que dá uma live de umas 5 horas aí, ainda não acaba. Não. Então, se eu soubesse que você era amiga do Mineiro, eu tinha convidado ele na live. Ah, meu Deus. Claro que sim. Nossa Senhora. Tá bom? Muito obrigado, Marina. Tudo de bom na sua vida, sucesso na sua nova empreitada aí. E você pode ter certeza que eu estou falando para você. Você tem muito a oferecer para o futebol daqui da região. Ah, É o que bacana. o mineiro é um visionário, mineiro, ele é malandro. É mineirinho, né? Ele vai conseguir, se Deus quiser, ele vai conseguir permanecer aí na Secretaria do Esporte aí de Amém. Diretama, e se Deus quiser, ele vai te ajudar aí e vocês vão fazer uma revolução aqui no futebol feminino da região, beleza? Assim esperamos, viu? É para isso que nós estamos aqui, para tentar contribuir um pouco também, não só de forma como prática, mas também trazer um pouco da nossa experiência para toda essa formação de atleta que nós temos. Chega de falar, porque se você me dá mais 2 horas, eu vou falar, chega para você falar muito. E ainda você pegou, se você tivesse falado para mim, Marina, tem 3 horas de live, eu falei, tudo bem, fica tranquilo, nós temos 3 horas de bate-papo. Tem história aqui, tem muita história. Muito obrigado, Marina. Até mais, um abraço a Tchau, todos. tchau, Tchau. tchau. Rapaziada, continue comigo aí, tá? Então, vocês podem ver essa super live, cara, com a Marina, uma pessoa espetacular, não conhecia, mas virei fã mesmo, porque é inteligentíssima, pessoa de primeiro mundo, cara, muito bacana. Pessoal, quase
1 hora e 55 de live. Ave Maria. Tá muito bom a média de pessoas que está assistindo nossa live. Eu sou muito grato a todos vocês, tá? Por vocês estar acompanhando a gente. Na sexta-feira, a gente vai fazer uma live com o Bina, né? Que é candidato a vereador, que é uma pessoa do esporte também. Nem confirmei com ele, né? Mas pode ter certeza que ele vem. Se ele não vem, eu vou lá na casa dele lá. E o Batata. A gente vai estar falando um pouquinho de Copa União, de futebol em geral também. E o sorteio dos prêmios que eu tenho aqui, tem boné, tem garrafinha, tem máscara, tem a Juliana, do Centro de Estética Animal, Juliana Sintra, ela vai dar um banho no cachorrinho, tá? Até 9 quilos, se eu não me engano, vai ter vários prêmios, tá? Então, fiquem ligados. Sexta-feira, fique ligado na página, curta a página aí, compartilhe o vídeo para chegar ao maior número de pessoas possíveis, tá? E fique com a gente, cara. Você pode ter certeza que a gente, todo domingo, né, a gente vai fazer essa live, quinta-feira a gente vai fazer uma live diferente, mas todo domingo vem uma pessoa diferente, tá? Para poder estar passando até para os próprios meninos que jogam futebol. Você viu só a aula que essa Marina deu pra gente, né? Até teve assuntos assim que até eu mesmo desconhecia, tá? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Jorrovi Calçados, ABL Semente, Centro de Estética Animal, Juliana Sintra, Wizard, Você Bilíngue. Esse dia eu postei uma frase no meu status de inglês ali, o William zoou comigo, hein, William? Vamos falar pra sua esposa aí pra dar um descontinho pra mim praticar meu inglês aí, que tá feio, hein? Antigamente eu arranhava, mas agora tá complicado. Não passava fome com o meu inglês, né? Agora tá meio brabo o negócio. Beleza? Então vamos lá. Wizard, Você Bilíngue, Barbershop Prats. Vai ter um sorteio deles também na sexta-feira. Vão mudar de endereço daqui um mês mais ou menos, tá? Então, aumentando um pouquinho para dar um pouquinho mais de conforto para vocês. A WH Consórcios, BH Uniforme, Marmoraria de Leão, Estúdio de Dança Lanute também, que tá dando também aulas para essas moeradas aí dançar, remexer o quadril, né? Aí, ó, a Paola deu um negócio, deu um conselho bom aqui, ó. Dá os prêmios para quem compartilhar. Verdade, né, Paola? Põe para compartilhar, mas acho que já tá para compartilhar a live. Mas então tá, galera, muito obrigado. Vou jantar, que eu tô numa broca aqui que eu vou falar para vocês, tá? Muito obrigado. Continue com a gente. Indica pessoas, marcas, compartilha, curte, faz de tudo que vocês puderem, beleza? Muito obrigado. Ótimo fim de semana para vocês. Ótimo fim de semana. Que essa semana que se inicia amanhã seja maravilhosa, cheia de vitória para nós. E se Deus quiser, essa pandemia vai embora logo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais ficar sem jogar uma bolinha, tá? Tchau para vocês. Abraço. Fui.